falando sobre a eternidade do espírito, ele ajuda a diminuir esse medo da morte, porque eu recordo que eu li a Joana de Ângeles dizendo, né, que o que caracteriza o grau evolutivo da Terra, né, nós ainda imperfeitos que somos, né, é o apego sexual, né, sem amor, né, o sexo desregrado, e outra característica é o medo da morte. Até de forma inconsciente, né, excessos de cirurgia plástica, isso tudo é uma repercussão, né, já desse medo inconsciente de tentar blindar a morte. Então, a gente reconhecendo que a gente é espírito eterno, lendo essas mensagens de espíritos, né, que desencarnou e tão bem no plano espiritual, isso ajuda a gente perder um pouco esse medo da morte e controlar um pouco esses Bastante, transtornos. bastante, bastante. Mas uma coisa, você quer ver, uma coisa que a gente não percebe, que é muito nítido, quando você busca freneticamente algo externo, é porque você tem um vazio existencial muito grande em você. E esse vazio é justamente o descomprometimento com aquilo que você planejou. Vamos refletir, Dá atenção, um exemplo espectadores. mais didático disso. Por exemplo, é, o sexo excessivo, Certo, né? certo. O sexo, ele gera um prazer, um momento, né? Um período, segundos para o homem, né? De prazer, de êxtase. E todo sexo, relacionamento, né? Ele tem no relacionamento aquele momento de admiração, né? Sedução, né? A mulher seduz o homem seduz a mulher, e o homem tenta seduzir a mulher, e aí ele consegue. Isso ele está preenchendo o quê? A sua autoestima, o seu ego. Né? Não importa se aquilo é momentâneo, se não é momentâneo. Para ele, aquilo é um alimento. Por isso que eu digo que é um preenchimento de um vazio existencial muito grande. E a mulher é a mesma coisa. Então, no momento em que você está com um relacionamento que não é de amor e sim de sexual, o que você está fazendo? Um está preenchendo o outro, né? A vaidade, né? Pô, eu fui na academia, me produzi todo para poder, né? Chamar atenção. Chamar atenção, para que as pessoas me percebam. Então, eu estou preenchendo, eu transfiro, né? Essa minha necessidade de me conhecer, de saber o que eu preciso para me ser uma pessoa completa. Aí o que acontece? Como eu não consigo me completar, porque eu não estou ligado no que eu sou, mas e sim o que eu quero estar, aí eu vou lá e vou na academia, me produzo para quê? Para que as pessoas me observem e eu saia do invisível emocional. Invisibilidade. Sabe uma coisa que é invisibilidade? As próprias redes sociais. Né? Perfeito. Todo mundo quer um like. Né? Eu não digo aqueles que fazem trabalhos, né? Sim. Mas pessoalmente eu. A pergunta é: por que que eu danço na frente de um celular? Para que eu danço? A pessoa pergunta: mas por que que eu estou dançando? Ah, mas é porque eu gosto de dançar. Sim, mas por que que eu tenho que ter visibilidade de que eu estou dançando? Que às vezes a pessoa simplesmente liga o celular e sai dançando. E outras coisas, Sim, né, que a sim. gente vê. Quando você faz uma coisa para utilidade pública, você está o quê? Você está sendo um instrumento diferente, né? Professores, hoje a gente vê professores corrigindo a gramática, informações, né? Esporte, tudo bem. Agora, tem coisas que a gente vê que são fúteis, concorda comigo? Então, é uma busca de uma aprovação. Uma aprovação. E nessa aprovação é quanto mais eu for aprovado, quanto mais likes eu tenho, quanto mais curtidas eu tenho, eu vou saindo, entre aspas, da invisibilidade social. Porque eu me sinto invisível. Eu me sinto uma pessoa que não tem o devido valor. Você tá entendendo? Isso é inconsciente, viu, Éder? É difícil da pessoa perceber, porque isso não é consciente, isso é o inconsciente falando. Não, e às vezes até na sociedade de modo geral, né? A pessoa que tem uma rede social com poucos seguidores, ela não deve ser interessante. Ou se ela nem tem, né? Ela não Exatamente. deve ser interessante.
O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.